Bem-vindos a mais um podcast da Rede Energia, a sua escola prática para o mercado. Eu sou a Fabiola Sena, uma das hosts desse podcast e cofundadora da Rede Energia. Hoje nós vamos conversar sobre os leilões de reserva de capacidade que aconteceram no mês de março de 2026. E quem vai conversar com a gente sobre isso é o Jean Albino, uma figura super conhecida do setor elétrico e que atua como consultor na área de energia. E lembrando que se você tem interesse nesse tema, a Red tem uma seleção de conteúdos exclusivos, onde você encontra masterclasses, podcasts e artigos sobre esse assunto. O link para acessar essa série, que é exclusiva para os assinantes da nossa escola, está na descrição deste episódio. Antes de passar a palavra para o Jean se apresentar, eu vou mostrar algumas informações sobre a nossa escola. A Rede Energia é a escola de formação contínua para carreiras que precisam compreender tudo sobre negócios, mercado e regulação, os segmentos de geração, comercialização, transmissão, distribuição e transição energética. A Rede possui 3 produtos de capacitação: cursos in company, cursos avulsos com experts no mercado e a assinatura anual, nossa principal capacitação. Te convidamos a seguir a Rede Energia na sua plataforma de podcast favorita e também no Instagram, LinkedIn e Telegram para acompanhar todo o nosso conteúdo gratuito. Tudo isso você encontra no site da Rede, redenergia.net. Jean, depois desse pequeno comercial, por favor, se apresente e na sequência a gente já começa o nosso bate-papo. Boa tarde, Fabiola. Obrigado pelo convite, uma honra e uma satisfação estar aqui com vocês, podendo falar sobre esse assunto tão interessante. Eu sou engenheiro eletricista formado na Federal de Santa Catarina, no milênio passado, e trabalhei como engenheiro na Celesc, depois fui trabalhar em São Paulo, primeiro como consultor da PricewaterhouseCoopers, apoiando a então construção da então ASMAI, né, que depois virou MAI, que depois virou CCE, é isso. Depois em 2001 eu fui contratado pela ASMAI na época, e aí acabei trabalhando mais de 15 anos na CCE, como executivo responsável pelas regras do mercado, regras de comercialização que chamam hoje, procedimentos, uma época também pelo PLD, etc. Tive passagens também pela Comerc, quando era uma empresa pequena. Depois também pela Light e agora atuando aí desde 2024, mais ou menos, como consultor independente, alguns projetos em parceria com a F7, outros projetos tocando sozinho, enfim, tive a oportunidade também de acompanhar agora um proponente do leilão de reserva de capacidade, que foi uma experiência também bastante rica, que vale a pena a gente debater aqui nesse espaço. Legal, Jean. É justamente esse mão na massa que o Jean teve lá nesse leilão, especificamente esse leilão maior, né? O leilão que contratou aí 420 gigawatts de capacidade. Então a gente vai explorar um pouquinho aí o que esteve por trás desse leilão e o que vem pela frente. Jean, eu quero começar justamente perguntando sobre o desenho desse leilão. A gente vai falar que leilão, mas a gente sabe que houve dois, né? Foram dois leilões, um praticamente seguido do outro, mas você pode se ater aí ao que você de fato acabou realmente mergulhando mais, que foi esse leilão, o maior deles, né? Então, sobre esse primeiro leilão, você pode falar um pouquinho os produtos que o leilão comprou, como que foi a formação de lances nesse leilão, e também, se você puder falar, né, quem vai pagar os custos desse leilão e como esses custos vão ser pagos, porque às vezes as pessoas veem, leilão legal e tal, tá, e agora? Né? Como é que todo esse dinheiro vai circular? Conta aí pra gente esse processo todo. Certo. É, então, o leilão finalmente aconteceu, né? Quase ocorreu no ano passado, foi cancelado por conta de uma briga judicial sobre formatação exatamente dos produtos. Mas esse ano agora de 26 aconteceu sem problemas judiciais, né? E ele buscou contratar flexibilidade, potência para atender a demanda de energia no final da tarde, depois que as usinas solares param de gerar e no momento de menor produção das eólicas, que é exatamente final da tarde, início da noite. Para evitar que tenhamos, né, apagões aí recorrentes daqui a pouco tempo.
Então, era um leilão realmente necessário, né? E a quantidade relevante que foi comprada, né, tranquiliza, do ponto de vista físico, né, o atendimento para as demandas do sistema. Dito isso, o leilão foi destinado para a compra de flexibilidade de usinas térmicas, a gás natural e a carvão, e também de usinas hidrelétricas, sendo que para as usinas térmicas, né, podiam ser usinas existentes e também usinas novas a partir de 2028, então com um prazo aí de 2 anos e meio para a implantação de usinas térmicas novas. Para as usinas hidrelétricas, basicamente expansão de usinas existentes, onde elas existem, né, onde estão disponíveis espaços, buracos para colocar máquinas geradoras adicionais, a partir de 2030 e também em 2031. O leilão como um todo comprou produtos de 2026 até 2031, sendo 26 e 27 apenas existentes, de 28 em diante existentes e novas, basicamente isso. Então, em termos de formatação de produto, foi isso. O, o leilão buscou comprar usinas que são rápidas para tomar carga, para subir a rampa, né, para sair do zero e atingir a máxima potência no menor tempo possível. Ele privilegiou isso na equação de formação do lance, onde quanto mais rápida a usina, menor o tempo de permanência dela na condição ligada, menor era o preço de lance, certo? Basicamente, a equação tinha duas parcelas, uma associada à flexibilidade, à velocidade da usina, e a outra parcela já mais constante, vamos chamar assim, relativa à receita fixa e potência disponibilizada. Então, privilegiando usinas rápidas e montando um preço de lance que tornava todas as usinas comparáveis entre si, porque o lance passava a ser por megawatt ano. E aí, então, foi feita toda a etapa de preparação, cronograma, consulta pública, a ANEEL cumpriu todas as etapas como manda o figurino, como eu diria, sem nenhuma possibilidade de contestação ou de reclamação de que algo foi mal feito ou com tendência, enfim, foi um leilão bem conduzido do ponto de vista regulatório, ok? Queria saber sobre quem vai pagar, né? Quem vai pagar esses Ah, custos? é. Quem vai pagar? Então, existe toda uma regulamentação que já foi montada, a primeira lei, né, que viabilizou a contratação de reserva de capacidade. Então, essa contratação ela é análoga àquilo que é feito para os leilões de energia de reserva, contratos de energia de reserva, ou seja, quem paga são os consumidores do Brasil todo, porque as usinas assinam um contrato com a CCE, que é a operadora do mercado brasileiro, e é através da CCE, então, que elas recebem o quê? A receita fixa que foi ofertada no leilão. Então, ela ganhou o leilão com uma receita, por exemplo, anual de 50 milhões, e essa receita, então, vai ser paga mensalmente através da cobrança do encargo de reserva de capacidade de todos os consumidores do Brasil, livres e regulados, né? A CCE já, da mesma forma que ela já operacionaliza a cobrança do encargo de energia de reserva e do encargo de reserva de capacidade do leilão anterior, de 2021, ela vai, então, começar a cobrança desses encargos à medida que os contratos entrarem em vigência, em suprimento, sendo que os consumidores pagam a questão apenas da receita fixa. Quando as usinas são chamadas a gerar, estão na ordem de mérito, elas vão receber o custo variável, que também fazia parte do preço de lance, só que esse custo variável ele liquidado no PLD ou no mercado de curto prazo, MCP da CCE, e sendo então pago por todos os devedores da contabilização do MCP, e não, e claro, incluindo consumidores, mas não apenas consumidores, e sim todos os agentes da CCE que estiverem expostos no MCP nas horas em que as usinas gerarem. É importante falar, né, e que 100% das usinas contratadas vão ser pagas através do PLD e não via encargo, porque o preço teto do CVU do leilão foi de R$ 1.433, sendo que o PLD máximo pode atingir
1611 no conjuntural, como ocorreu recentemente. E então essas usinas serão sempre pagas, ó, pelo menos a geração realizada delas serão sempre pagas dentro da contabilização da CCE e não dentro do encargo de reserva de capacidade. O Jean, agora aqui saindo um pouco do script que a gente tinha combinado, isso acaba deixando ali, tem algum risco que a gente sabe que os encargos, no caso do encargo de reserva de reserva, ele é liquidado separadamente. Agora, nesse caso, vai existir um risco em função disso ser liquidado dentro do MCP? Ou não muda nada? Bom, atualmente as térmicas elas têm uma isenção do rateio de inadimplência quando É. tem a receber, mas existe, você tem razão, como não é dentro do encargo, né, a contabilização da CCE, as usinas que têm a receber, hoje elas estão ainda sujeitas ao rateio de inadimplência que ainda não foi eliminado 100%. Então, é fato, isso vai ser um problema que vai ter que ser administrado quando ocorrer, né? Bom, já está ocorrendo com as usinas de 2021, né? E a partir de agosto de 2026, já com as usinas que ganharam agora no leilão, os contratos começando em 26, já tem dois impactos relevantes, né? O custo dessa geração no MCP, que tem que ser pago, vai aumentar o valor a liquidar dentro da CCE, né? O que é sempre um risco, porque o nosso processo de garantias ainda é um outro debate bem longo, mas o nosso processo de garantias, a segurança financeira do mercado ainda é, a meu ver, insuficientemente robusta, né? Frágil, do meu ponto de vista. E nós vamos ter um impacto muito relevante na cobrança do encargo de capacidade em si, né? Eu já fiz umas estimativas, nós estamos hoje por volta de 200 milhões por mês cobrando dos consumidores do Brasil, nós vamos passar a 500 milhões por mês em agosto, mais do que dobra. E esse encargo vai atingir alguns bilhões por mês, 4 a 5, talvez mais, dependendo dos próximos leilões, nos próximos anos, e vai ser de longe o maior encargo do Brasil. Vai passar CDE, vai passar tudo que a gente conhece, porque a cobrança do encargo de capacidade vai ser da ordem de dezenas de bilhões de reais por ano, né? Eu estou ainda assumindo que quando houver os leilões de armazenamento, eles também serão acrescidos ao processo de cobrança que está sendo feito hoje, não somente para consumidores, conforme a lei prevê hoje, mas de qualquer forma vai ser um encargo em si que, que vai ser imenso e vai ser um componente bastante relevante da conta de luz Interessante, da Jean. população. A gente vai voltar a conversar sobre isso aí ano que vem, hein, para a gente fazer esse deparo aí. Interessante. Ô, Jean, você já Uhum. deu aí um spoiler da sua percepção, né, sobre se esse leilão foi ou não bem sucedido. Eu entendi que você realmente tem essa visão que foi. Me fala um pouquinho da sua visão, onde que o leilão acertou e o que que poderia ter sido aprimorado em relação a esse leilão? Quais são as lições aprendidas que ficam? Quando eu falo esse leilão, foram os dois leilões, né? É, é, eu entendo que foi bem sucedido porque ele consegue resolver um problema que estava claramente definido e dado. Então, do ponto de vista do sistema, do ponto de vista do setor, ele restaura, digamos assim, um equilíbrio entre oferta e demanda, é, e a segurança energética, ou até de potência, que a gente precisa ter no curto prazo. Por outro lado, o leilão demorou, ele atrasou, ele era para ter sido feito no ano passado, então a gente fez um leilão atrasado e fez uma compra na Bacia das Almas. Qual foi a consequência disso? Deságios muito pequenos. Então, nesse sentido, o leilão não foi bom porque ele ficou caro para o consumidor. Ele poderia, veja, na semana seguinte nós tivemos um leilão de transmissão com um deságio de 50%. Tá? No leilão de usinas, o deságio foi 0, 1, 3%. Apenas no térmico de 31, ou seja, depois da crise de oferta do setor de fabricação de unidades geradoras para usinas térmicas, né? Que existe uma restrição de oferta de equipamentos para os anos 28, 29, 30, o que torna tudo muito mais caro, e os deságios foram pequenos. 31, fora desse período crítico, os deságios já foram melhores na compra de potência térmica de 2031, usinas novas, né? Os anos anteriores, os deságios foram ruins, então o consumidor está pagando por esse atraso na realização do leilão, vamos chamar assim, tá? É,
Então, o que que pode ser melhorado, né? Previsibilidade. Temos leilões com anuais definidos, marcados, uma quantidade de potência mais ou menos estimada, né? Eu não digo, claro, que o comprador não pode dizer quanto que ele quer comprar, mas ele tem que dar uma noção, né, para que o mercado se organize para isso e que haja mais concorrência, como é hoje os leilões de transmissão. Veja, no leilão de transmissão todo mundo sabe exatamente o que vai ser comprado e quanto vai custar. E aí vem o fornecedor e diz, olha, eu faço um deságio aqui, entende? Então, é uma coisa, a meu ver, a se pensar sobre isso, sobre que tipo de previsibilidade que vamos dar tanto para os ofertantes quanto para o mercado, em relação ao que vai ser comprado. Outra é não fazer contratos tão longos para usinas existentes. Não vejo necessidade de termos contratado usinas existentes com contratos de 10 anos agora. Nós podemos fazer anualmente com 2 ou 3 anos de duração, mais ou menos como são os leilões a menos um do ambiente regulado. A gente pode fazer uma compra desse tipo, porque sempre vai ter oferta e a gente vai conseguir competitividade que não tivemos nem nas usinas existentes nesses produtos anteriores. Nós tivemos deságios zero em usinas existentes, o que, ao meu ver, só faz sentido porque a necessidade é muito alta. O governo comprou muito. Então, por quê? Porque estava atrasado. Então, os ofertantes se aproveitaram e disseram, olha, eu não preciso baixar preço. Eu vou ser comprado de qualquer forma, né? Então é isso, passou um sinal ruim, e então nós precisamos ter previsibilidade para que aumente a competição dentro dos leilões e que isso beneficie o consumidor, traga deságios melhores. Eu entendo que o que precisa ser resolvido para os próximos anos é isso, Legal, Jean, basicamente. você trouxe aí as lições aprendidas dos próprios leilões de transmissão, que são realmente um sucesso, né? Legal que você não saiu por aí tendo inspirações em outros lugares. E você trouxe uma provocação muito interessante, porque desde os primeiros leilões no Brasil, do ponto de vista de geração, a gente sempre ficou sem saber o quanto que seria contratado. Ele sempre foi o grande X da questão, né? A gente nunca sabia o valor que seria Uhum. contratado. Talvez esse seja algo para a gente repensar, né? Uma provocação bem interessante, insight valioso aqui nessa nossa Veja, conversa. sem dúvida, e veja, se eu tiver leilão de energias de usinas existentes todo ano, o mercado também se organiza, como é no A-1. O que acontece no A-1? A gente mesmo andou conversando sobre isso há algum tempo. O pessoal dos mercados sudeste não entra no leilão A-1. Por quê? Porque tem oportunidades melhores. Já o pessoal que não está localizado no sudeste entra em massa no leilão, porque ele já sabe que é uma oportunidade que existe, que está dentro do calendário. Então, as estratégias se organizam em função do que o governo estabelece. Então, como eu diria, ele contribui para a estabilidade, para o amadurecimento, para a robustez do setor como um todo, quando ele é previsível. Eu acho Legal, vamos isso ver se o pessoal do essencial. Ministério ouve aí o nosso podcast e se inspira aí nessa sua sugestão. Bacana, legal, Jean. Muito Tomara. bom. O Jean, houve também um episódio envolvendo dificuldades operacionais ali durante a fase de lances. Como você vê o desdobramento dessa situação? Você acha que tem algum risco do leilão ser cancelado? O que que você vê aí? Eu espero que o leilão não seja cancelado, porque nós vamos entrar numa guerra jurídica sem fim, porque houve outros vencedores que não tem nada a ver com o problema que ocorreu e, ao meu ver, não podem ser de forma alguma prejudicados, entraram e ganharam um leilão de boa fé. Então, isso, para mim, representa um direito adquirido que não deve ser revisto de forma alguma. Eu enxergo pouca possibilidade de anulação, praticamente nenhuma, né? E se ficar confirmado que não houve nenhum problema do ponto de vista da responsabilidade da organização do leilão, do funcionamento do sistema e tal, mais um motivo para que nada seja anulado e se prossiga. E a quem, digamos assim, se sentir prejudicado com isso, tem que, como é que eu vou dizer? Aceitar que ocorreu tudo de forma de boa fé, como vamos dizer assim, né, de forma eficiente e insistir naquilo que nós conversamos na pergunta anterior, mais previsibilidade, mais leilões para que ele também possa se organizar, porque no fundo não foi um prejuízo, foi só uma oportunidade de negócio que não deu certo, E aí o ok? sistema precisa dessa energia, né, Jean? Dessa capacidade, né? Dessa Sim, flexibilidade. aquela que Hoje não foi pode contratada e mais. que já vem foi contratada e venceu de boa fé, com certeza, é extremamente necessário, nós não podemos prescindir
disso que já foi, como é que eu diria assim, contratado no leilão. Claro, agora vem a fase de habilitação, adjudicação, etc. Mas meu entendimento é que o país não pode ser prejudicado porque alegadamente houve algum erro operacional por um participante. Legal, Jean. Agora, olhando para frente, o que você acha que vai mudar nos próximos leilões? Você falou de um calendário mais previsível, questão da demanda. Faz aí aciona aí a sua bola de cristal aí e diz para a gente o que que você enxerga aí para frente quando a gente fala em leilões. Cara, depende muito do, como é que eu chamo, de espírito público de quem está no ministério, tá? Porque temos que restringir o espaço do lobby, né? Nós temos que ter a previsibilidade, diminui o lobby naturalmente. Torna a regra do jogo a senhora do ambiente. É a regra que manda, não é a pessoa que manda. Isso seria o ideal. Então, nós temos que buscar construir um ambiente onde a regra do jogo que seja a, a senhora do ambiente e que não haja tentativas de corromper, de fraudar ou de distorcer esse o funcionamento, tá? Considerando que isso vai ocorrer, que temos um ambiente ideal, então o calendário de leilões tem que ser publicado, ó, anual, não precisa ser usinas novas e existentes no mesmo dia, não precisa ter esse estresse, vamos fazer com mais calma, como é né, o A-1, definir a questão do armazenamento, que a gente não tratou ainda, mas naturalmente uma questão vinculada à contratação de capacidade, né? E até para deixar claro também porque que o governo quer contratar, hora ele quer contratar usinas, outra hora ele quer contratar sistemas de armazenamento, tá? E até para ficar claro tanto para os investidores quanto para a sociedade organizada que se interessa e que, no final das contas, também paga por esses serviços. Com certeza, a conta final é do consumidor, né? Isso aí mesmo. O formador de política pública está ali em nome, né, da gente, ali, da sociedade, para tomar as melhores decisões aí para a gente. Legal. Já que você tocou no assunto armazenamento, eu queria fazer uma pergunta aqui um pouco mais filosófica, né? Na sua visão, as térmicas e os sistemas de armazenamento, sobretudo baterias, né? Que eu acho que são os sistemas de armazenamento, quando a gente pensa assim de bate-pronto, é o que está mais fácil da gente enxergar de implantação. Térmicas e baterias, elas competem entre si ou são soluções complementares dentro do sistema? Elas hoje são complementares. Hoje, né? Elas competem um pouquinho na parte. Eu entendo assim: a usina oferece dois grandes produtos, a usina térmica: flexibilidade, serviços ancilares e segurança energética. Ela produz energia. O armazenamento ele não produz energia, então ele fornece apenas serviços ancilares, ok? Agora, o armazenamento traz para o Brasil uma oportunidade sensacional, que baratear o serviço ancilar, baratear o serviço de flexibilidade, baratear serviço de controle de frequência. Aí nós precisamos de outro tipo de alteração que não é só quem paga pelo sistema de armazenamento, né? Porque aí também, como você falou, a formulação de política pública, entender todo o potencial que os sistemas podem trazer em termos de serviços, não somente potência no final da tarde, tá? Né? Mas é isso, é controle de frequência, é controle de tensão, coisas assim, né? Soluções mais baratas do que compensador síncrono, por exemplo. Então, no futuro, quando a participação de usinas hidrelétricas no Brasil ficar bem menor, bem menos relevante para o atendimento do país como um todo, aí a competição é forte, porque nós não vamos precisar de térmicas para fornecer energia, porque elas são solução cara e poluente, né? E nós teremos fontes de energia suficiente melhores nesse aspecto do que térmicas, né? E no campo da flexibilidade, então, a bateria é mais barata também do que a térmica,
Eu entendo que bateria também é poluente, né? Não é porque ela não polui quando está operando, mas ela polui na construção do sistema. E, enfim, não existe solução 100% limpa. Mas a bateria, sim, ela vai tomar o lugar das térmicas no futuro, mas não agora. Eu acredito que por alguns anos ainda a gente precisa contratar térmicas, nosso parque hidrelétrico ainda é relevante. Nos anos de escassez, sem térmicas, a gente não aguenta. Então, esse leilão comprou, na minha opinião, comprou dois produtos. Ele comprou flexibilidade e comprou segurança energética. Tá? Então, eu entendo que os dois são relevantes, o nosso parque existente está envelhecendo e a gente precisa construir térmicas novas para enfrentar aí mais algumas décadas de backup térmico para o nosso sistema. Talvez daqui uns 30, 40 anos não precise mais, mas hoje precisa muito, né? E as baterias já entram complementando isso e já ensinando o sistema e os formuladores de política pública todo o potencial que elas têm para redução de custos ah, operativos, tá? Em benefício do consumidor. Eu estava lendo notas agora que, poxa, prestação de serviços de ancilares caiu muito o preço em vários mercados do mundo afora desde que entraram os sistemas de armazenamento. Mas a regulação também foi alterada para que eles entrassem de forma competitiva, ofertando, não assinando um contrato fixo de serviço ancilar como é hoje no INS, né? Existe um sandbox do INS muito legal que está sendo feito de experiência de contratação competitiva de serviço ancilar e eu entendo que isso tem que virar realidade geral, urgente, para a gente aproveitar isso e tá, para baratear o que o consumidor vai pagar de encargo de armazenamento depois, porque a gente dá oportunidade de empilhamento de receitas para o investidor do sistema de armazenamento. Então, isso é política pública na veia, a bateria tem muito potencial, ela tem que vir, mas eu entendo que não faz sentido a gente ficar dizendo que uma briga com a bateria briga com a usina térmica hoje. Hoje nós precisamos das duas, por motivos diferentes, né? Nós precisamos das duas. Muito bom, Jean. Então agora eu vou aproveitar esse gancho aí de armazenamento, que você já deu alguns spoilers aí. O que que você entende que são os principais desafios, seja regulatório, de mercado, você já falou aí da questão da receita dos serviços ancilares, né? Operacionais, enfim, o que que você enxerga aí para a gente superar esses temas aí e, de fato, ter uma inserção em escala de baterias no Sistema Interligado Nacional? Ok, basicamente entraves regulatórios legais, né? Na lei que foi aprovada agora, em novembro, a gente teve o dispositivo que diz que é o gerador que paga pelo sistema de armazenamentos contratados via leilões, especificamente leilões de reserva de capacidade para sistemas de armazenamento. São os geradores que pagam. Eu entendo que isso é inócuo, porque os geradores que tiverem contrato, seja no ambiente livre, ou no ambiente regulado, todos eles têm cláusula que diz: quando entrar um novo imposto, um novo encargo, eu vou repassar isso no custo, ok? Aí o pessoal diz: ok, está assinado o contrato. Então quem é que está na outra ponta do contrato para assumir o novo encargo? É o consumidor. Então é inócuo você fazer o gerador pagar, porque ele vai repassar, porque o contrato permite. Então, eu entendo que para evitar esse tipo de problema é preciso alterar essa lei, né? Eu creio que uma medida provisória agora, o pessoal coloca alguma coisa já para viabilizar isso o mais rápido possível, porque a gente precisa contratar bateria logo, porque é mais barato do que térmica para o provimento e flexibilidade, e a nossa necessidade é urgente, né? Então, não sei se o leilão de capacidade é a melhor forma, mas eu entendo que para começar ele é necessário para dar até uma segurança para os fornecedores, né, desses sistemas entrarem no Brasil e se instalarem, criarmos uma indústria forte, né? Alguns leilões para essa contratação, né? O formato que o governo colocou em consulta pública que faltou definir é que a arbitragem de PLD fica para o consumidor. Eu acho isso interessante, por um lado, né? Porque visa baratear o encargo em si. Por outro, ao você tirar do investidor essa arbitragem, né? Faz com que ele não tenha o incentivo de maximizar a eficiência do equipamento. Tá? Ele vai fazer só aquilo que está previsto no contrato e nada mais, porque ele vira igual um agente de transmissão, né? Eu entendo que esse incentivo é insuficiente.
E a ANEEL também está para regulamentar exatamente essa outra forma de participação dos sistemas de armazenamento, que é, eu chamo de armazenador independente de energia, igual o PI, né? Porque ele, como ele não produz, ele armazena, mas ele é independente, ele coloca no sistema por conta e risco, né? Para que ele faça a arbitragem, ele preste serviço ancilar, etc. Então isso vira um segmento de negócio, um segmento do mercado, tá? Fornecedores de serviço ancilar, de modo geral, e com arbitragem no PLD, desde que o PLD da CCE não tenha inadimplência na liquidação. Tá? Então tem muita coisa para resolver. Nós temos que dar robustez para o ambiente da CCE de uma forma definitiva, né? Acabar com essa. Eu acho isso aí muito inútil, esse tal de monitoramento prudencial e tal, porque não vai na raiz do problema. Ele fica contornando, ele vai só, né, nos detalhes, nos colaterais do problema, mas não na essência que é o registro do contrato é feito tarde demais. E aí o agente quebra e quando ele quebra ele não paga, seja na bilateral, seja na CCE. Então o ambiente como um todo fica fragilizado, né? Então tem que resolver a forma de pagar contratos e resolver o momento que esse contrato é registrado e ele vira um compromisso, como é que se diz? Firme. É não firme, que não pode ser alterado, como é que se diz Uhum. no jurídico? Ah, agora eu não vou lembrar. Pô, a gente Irrevogável e é retratável. irretratável. Dois engenheiros aqui falando de É. termos. Mas é isso, mas ele só fica efetivamente retratável no registro da CCE, né? Então, num momento até de crise financeira, como nós estamos atravessando atualmente, essa questão também é relevante e ela tem rebatimento nisso, né? A atratividade do negócio de armazenamento depende de um ambiente regulatório robusto, né? Isso não é palavra, a gente não é questão genérica, a gente está vendo esse problema acontecer agora, né? Agora. Então, se não temos segurança na liquidação das operações, nós não vamos atrair o investidor e isso pode ocasionar problemas de atendimento, de segurança, de apagão e de todo tipo. E o consumidor, que a gente sabe que ele não quer nem saber, ele não entende nada disso, ele só vai achar que tem alguém incompetente do outro lado. Sem dúvida, Jean. Ficam várias mensagens interessantes aqui dessa sua fala, né? A importância da previsibilidade, dessa estabilidade das regras, né? De você ter um ambiente de fato equilibrado para que esse investidor possa vir e com tranquilidade fazer aí os seus investimentos, que são investimentos que têm maturação de décadas, né? Não estamos falando aí de infraestrutura, é assim. Então, é super importante que a gente ofereça um contexto aí enquanto país desse tipo de investimento vir e vir para ficar, né? Então, um contexto que a gente está vendo aí de taxa de juros na situação que está, né? Você vê questões de instabilidade geopolítica. Então, se pelo menos a gente conseguir, dentro do nosso setor, ter regras bem estabelecidas e realmente que a gente sabe que são respeitadas, isso aí já deixa o investidor mais tranquilo para vir colocar o seu capital no país, né? Coerentes entre si também, né? Olha, a minha preocupação é que o formulador, normalmente, eu não sei como você vê o assunto, mas a experiência indica, eles querem resolver um problema de cada vez, e não existe um problema de cada vez. Os problemas, eles existem juntos e precisam ser atacados juntos para dar uma solução que seja abrangente o suficiente para que esse investidor, sim, agora sim, eles estão resolvendo o problema como um todo. Então não adianta atacar a questão do formatar o leilão, fazer o consumidor pagar pela bateria e não o gerador. É mais amplo do que isso. Sem dúvida. Muito Esse é bom, o Jean. ponto. Jean, o nosso Ok. bate-papo chegou ao fim, tá? Uma hora tinha que acabar, né? A gente conversou bastante Não, aqui, ficou foi ótimo. várias dicas aí para a gente conversar sobre outros temas, já anotei aqui. E queria te Maravilha. agradecer a presença, você já tem algumas aulas lá na rede, super bom sempre ter você aqui nos apoiando. E queria deixar um espaço aí para você deixar um recado para os nossos ouvintes. Tá bom, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez, uma satisfação contribuir aí para os alunos da rede, né? A gente precisa disseminar conhecimento, é a melhor forma que a gente consegue ajudar a que todas que a gente pensa que devia acontecer, né, a acontecer, porque essas pessoas que hoje estão assistindo a aula da rede, um dia, quem sabe, terão um poder de decisão e vão lembrar dessas ideias, né? Então, eu fico muito feliz de participar. Como mensagem final, crise e oportunidade andam juntas, né? A gente já vê que tem uma crise aqui,
Mas, por exemplo, o nosso crise de potência gerou uma oportunidade de um leilão onde muitas empresas saíram vencedoras e geraram um sucesso e estão muito satisfeitas e vai gerar um ciclo virtuoso de investimentos para o Brasil. Então, a coisa meio que anda junto, não adianta a gente ser só pessimista ou só otimista. Acho que a experiência que ensina isso, eu gosto de falar isso como mensagem, é crise e oportunidade andam juntas. Sem dúvida. E é Enquanto isso. uns choram, outros vendem lenço, né, Jean? É assim que funciona. Exatamente. Então, que a gente É esteja isso. sempre aí atento, né, a essas oportunidades, como você falou. Muito bom. Eu queria deixar uma dica. O Jean Albino é muito ativo no LinkedIn, sempre com muitas ideias, às vezes algumas polêmicas. E muito interessante seguir o Jean lá no Provocações. LinkedIn. A gente sempre recomenda aí, porque uma forma de pensar fora da caixa, né? Então, assim, às vezes provocar essas visões diferentes, acho que é muito importante, porque nem sempre a gente pode necessariamente concordar com o que o outro pensa, mas ousar enxergar de uma forma diferente é sempre importante, e daí que às vezes nascem as grandes ideias, né? E coisas que realmente podem fazer aí o nosso setor prosperar, que eu acho que no final é o que todo mundo quer, né? Um setor elétrico realmente muito próspero. Gente, e se vocês gostaram Obrigado. desse episódio, não deixe de ouvir os outros. A gente tem muitos episódios aqui no nosso Redcast. E para deixar as sócias da Red Energia feliz, deixa aí o seu joinha, 5 estrelas, né? Deixa o seu comentário. A gente fica super feliz com a sua avaliação positiva aqui no nosso podcast. Até a próxima! Tchau, obrigado. Este foi mais um episódio do Redcast, que também está disponível no YouTube e na plataforma da Red Energia. Acompanhe o Redcast na sua plataforma favorita e receba uma notificação sempre que adicionarmos um novo episódio. Se você gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar e deixar um comentário ou avaliação. Até a próxima!